Bom dia a todos. Estamos aqui em mais um sábado com a nossa reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom dia, Duda. Bom dia, André. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 155 se chama Entre os Cristãos. Hoje, Emmanuel vai escolher, para embasar o nosso versículo, um versículo do momento onde Tiago e João pedem a Jesus que conceda a ele, no plano espiritual, um assento à direita e à esquerda, um para cada um ao seu lado, no céu. E aí, Jesus responde, mas entre vós não será assim. Esse é o contexto do nosso versículo de hoje. Eu quero ver agora que o André conte para nós o que Emmanuel vai falar para nós a respeito desse tema entre os cristãos. Esse versículo de hoje lembra também o pedido, de Salomé, a mãe de Tiago e João, que chega até Jesus e pede para Jesus um lugar à esquerda e à direita dele para os filhos dela, Então, pensa que situação, os 12 discípulos ali, chega a mãe de 2 e diante ali dos outros 10, ela pede isso, E aí, nós temos um exemplo de Jesus mostrando para ela que não é como as coisas da terra, Não é um nepotismo, algo que você coloca porque a mãe de alguém pediu por ser seu parente, Jesus diz a ela, será que eles vão beber do cálice que eu beber? E aí eles concordam, não, nós beberemos. Ele falou, tudo bem, vocês podem até beber, mas vocês só conseguirão por merecimento, Porque Deus fará assim, então por merecimento de vocês. Então isso é muito interessante, porque Emmanuel ele começa essa reflexão trazendo exatamente esse olhar, De que antigamente as religiões, as relações que as pessoas tinham com a espiritualidade, com Deus, era de sacrifícios externos, de barganha, por meio de favores, Então as pessoas, olha, Deus, se você fizer isso para mim, eu faço isso, Então, trazendo para um termo atual, é de permuta, É como se as pessoas, se Deus aceitasse uma permuta conosco, sendo que não é assim. E Emmanuel diz que em comunidades, antigamente, quando elas passavam por algo devastador, uma calamidade muito forte, abalos públicos, que elas, depois disso, erguiam templos para Deus, Como dizendo, olha, Deus, nós estamos fazendo algo aqui para te agradar, então não faz mal para a gente, não. E que também as pessoas, de maneira individual, também faziam isso, Após um acontecimento na família, ou uma doença, aí as pessoas recorriam. E é como se as pessoas se utilizassem da fé como um pronto-socorro. O que seria esse pronto-socorro da fé? Seria a gente recorrer a ela apenas no momento catastrófico, Para poder eliminar de imediato aquela dor ali que está com a gente naquele momento, Então, assim, de maneira estabanada, de maneira afoita, desesperada. Só que Jesus veio, e ele veio para nos ensinar que a fé ela deve ser conduzida e vivida de maneira preventiva. Porque tudo aquilo que a gente faz de maneira preventiva nos causa menos dano, Porque
a gente se prepara para aquilo. Então, a fé raciocinada que o Espiritismo traz para nós é como se fosse uma vacina. É algo que vai nos imunizar, nos preparar e nos fortalecer para quando algo acontecer no futuro, que esse estrago ele acometa menos, ele seja menos intenso, menos agressivo e não nos impacte tanto, né? Por quê? Porque se a gente pensar, a dor é o momento, o instante em que todos nos tornamos iguais, tendo a gente fé ou não tendo fé. A gente acreditando em Deus, acreditando em Jesus ou em qualquer outra coisa que a gente acredite. Então, o momento da dor é aquele que iguala a todos. Mas qual que é a diferença de quando a gente tem essa fé como uma vacina? É que o principal efeito colateral dessa dor, ela não será o quê? A revolta. Porque a revolta é o combustível da dor. Então, se a gente fica revoltado, a gente não sai daquele ciclo ali. A gente culpa a todos, culpa a tudo, não reconhece a nossa parcela naquilo. O que que pode... Por que não conosco? Né? A gente sempre fala assim, mas por que comigo? Mas por que não conosco? Né? Porque as coisas acontecem, né? E aí, eu queria trazer aqui para a história de hoje, a pergunta 1009 do Livro dos Espíritos é a respeito disso. Kardec pergunta a respeito da duração das penas, né? Que muitos acham que são castigos de Deus. E aí, tem várias, são 3 respostas, uma de cada espírito, mas aqui eu selecionei o trecho que é do apóstolo Paulo. E ele diz assim, ó: quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. O que é o castigo? O castigo é a consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é legar-lhe toda a razão de ser. Então ele está dizendo aqui, não é um castigo eterno que Deus nos impõe, que a gente precisa entender que entre nós que somos cristãos, nós precisamos entender que não existe castigo eterno para ninguém, se a pessoa é cristão ou não. O castigo, né, aqui nos acomete por quê? Porque algo fizemos ou deixamos de fazer e aquilo vem até nós, aquilo nos visita. E relembrando aqui também a passagem de Jesus com Salomé, João e Tiago, a gente pode trazer o seguinte: entre nós cristãos, as coisas são diferentes. Não é justamente dizer simplesmente assim, não, a partir de agora eu aceitei Jesus e nada mais de ruim vai acontecer na minha vida. Nenhuma dor vai acontecer no meu caminho. Não é assim que funciona, né? Por quê? Porque Deus quer que façamos o caminho que Jesus nos mostra que devemos percorrer. E aí, quando a gente simplesmente não quer percorrer esse caminho, a gente quer fazer um outro que a gente acha que é necessário, não tem problema nenhum. Só que, aqui está dizendo Paulo, a consequência natural daquele movimento que a gente fez
acaba se tornando o que muitos têm em vista como um castigo. E aí Paulo continua assim, ó. Em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Então, o mal não é uma entidade, não é algo que tem um poder que possa lutar contra Deus à altura. O mal nada mais é do que uma criação de uma essência que é nossa. Nós é que nos causamos esse mal, e aí nós temos que é, nós temos que saber lidar com aquilo que a gente criou, né? Fora criar uma penalidade injustificável. Paulo continua aqui. Afirmai o contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transgressões e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Então ele está dizendo aqui, você quer abrandar o seu castigo que você acha que você está vivendo, pegue o caminho que Jesus mostrou, né, de perdoar os inimigos, de amar os inimigos, de fazer bem ao próximo, de ser humilde, de fazer por onde merecer as coisas, né? Porque eu vi esses dias que o significado de fé no hebraico é obra, ou seja, é trabalho. Então, a fé, ela é trabalho, ela precisa ser trabalhada. A fé não é algo que simplesmente fica estacionado ali e que a gente utiliza. Não, a fé é construída, a fé é construção nossa. Então, cada um consegue e está em uma etapa dessa construção. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei o trecho que Emmanuel reforça ainda mais aquilo que você trouxe aqui para a gente, né? Sobre ficar fazendo ali esses votos, essa barganha ali com Deus, com Jesus, com todo o plano espiritual, né? Ele fala assim que a maior lição do mestre dos mestres é a de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos a obrigação primária entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Achei esse trecho uma grande lição para nós, porque lembra, né, aqueles momentos que nós já trouxemos aqui a respeito, né, dos sacrifícios aos ídolos, né, de pagar meus pecados sacrificando um cordeiro, sacrificando algum animal. Então, essa questão da gente estar terceirizando a responsabilidade ou estar pensando em promessas que vamos deixar de fazer alguma coisa, né, aquelas situações também de, vou fazer um voto de silêncio, vou ficar aqui quietinha. Então, a gente está nos impedindo de afazeres que nós devemos cumprir, que até Emmanuel traz aqui, né, são deveres que nos competem. Então, nós temos que sempre tomar muito cuidado com as nossas escolhas. E o que me destaca com esse trecho do Emmanuel é pensar que nós temos que acrescentar mais coisas no nosso dia do que pensar em tirar. Então, vamos acrescentar mais oração, vamos acrescentar valores morais no nosso dia, né, para que nós possamos viver essa frase aqui absoluta que Emmanuel traz, né, de submeter à vontade justa e misericórdia de Deus, né, para que a gente seja aprimorado em suas mãos. E isso só é possível se nos entregarmos humildemente, como Emmanuel destaca aqui, como essa nossa obrigação enquanto cristãos, e pensarmos que precisamos fazer mais, né, para que a gente possa
está submetido a essa vontade de Deus, nós precisamos nos apresentar a Deus, precisamos estar prontos, né? E estar como soldados apostos, né? Para quando Deus pedir a nós que nós façamos alguma obra, nós estejamos prontos também para cumprir, né? Estar aqui à disposição como bons servos, né? Fiéis aqui de Deus. Mas, André, gostaria de complementar algo a respeito dessa frase aqui tão marcante de Emmanuel? É interessante que Emmanuel coloca aqui, né, a respeito dessas promessas e ações mecânicas, né? Porque, às vezes, em determinado período, aí alguém fala assim, ah, não, eu vou deixar de comer algo, eu vou deixar de fazer aquilo, e aí é de uma maneira mecânica, sem entender o porquê, sem pensar que você está fazendo algo que é só para você. Você não está beneficiando ninguém com isso, né? Então, se lembrarmos que Tiago diz, né, que a fé sem obras é morta, então, esse tipo de promessa, de ação que você está fazendo para você não está fazendo para o outro. Então, vamos pensar naquilo, né, que iremos fazer em nome da fé, em nome de querer agradar a Deus e a Jesus. Então, pensemos em fazer uma atividade que seja útil aos outros, né? E não apenas a nós mesmos. Então, ao invés de você, eu vou parar de comer determinada coisa, faz o seguinte, fala, quem aqui na minha cidade tem um mutirão que faz sopão ou que entrega agasalho para moradores de rua? Então você vai lá, faz parte desse grupo e auxilia. Isso, para Deus, é muito mais útil do que uma promessa que você faz apenas para você, que não beneficia ninguém. Então, Emmanuel está dizendo exatamente isso, né? Para poder observarmos melhor aquilo, a relação que estamos tendo com a nossa espiritualidade, com a nossa fé, que ela precisa ser uma relação madura no sentido de favorecer a maior parte. E a maior parte é sempre o próximo. E se a gente favorece ao próximo, a gente favorece a Deus e nos favorecemos. Pensar no coletivo, né? Pensar nesse bem comum, que é algo que nós falamos há algumas semanas, né? Onde Jesus trazia, né, aquele trecho que ele pede que tive sede, me destes de beber, estive com frio, me vestistes. Isso, o alimento, tudo isso foi algo que Jesus nos deixa como uma missão, porque se nós fizermos para o próximo, estamos fazendo para ele. Então, isso que você destaca é verdade, é pensarmos se eu fizer isso, é um sacrifício só para mim, para um benefício só para mim? Nós precisamos pensar mais na questão de obediência, né? Como a própria Bíblia nos fala, né? De nós pensarmos na obediência, não só no sacrifício. Então, precisamos repensar os nossos atos, e é interessante, Emmanuel, trazer essa questão das ações mecânicas, para pensarmos também no âmbito das orações, né? Muitas vezes temos orações prontas, mecanizadas, e algo que o Evangelho já traz para nós, né? De fazermos essa prece, como fazer a prece, né? O Evangelho tem ali o capítulo 28, não me lembro o item, mas nos ensinando a fazer essa prece, né? Como fazermos essa prece, para não ser... É um capítulo inteiro só de prece. Só de prece. Para qualquer coisa que você precisar. Para você precisar. Mas tem um momento, um item que ele fala, né, de como redigir as suas preces. Então, sobre essa prece que é do coração, sobre essa ação, como o André trouxe, vamos fazer uma ação que beneficie a todos, uma ação que é do coletivo, né? Então, o que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso acrescentar na vida do outro? Ao invés de pensar em acrescentar na minha, ou até mesmo tirar da minha, né? O melhor é que a gente esteja aqui entre cristãos, ajudando cristãos, né? Nessa nossa jornada,
e seguindo o nosso mestre dos mestres, né? Como o Emmanuel trouxe, que essa foi a maior lição de Jesus aqui. Eu concordo, porque é um grande ensinamento para nós, né? Para remexer aqui em todos as nossas crenças e pensamentos. E lembrar também, né, Duda, da parábola do fariseu e do publicano, que é justamente a respeito de prece, né? Porque um estava lá fazendo a prece de cabeça erguida, falando: eu sou uma pessoa boa, eu não sou como esse publicano que está aqui do lado, esse ordinário e tal, não sei o que, não sei o que. E aí Jesus mostra o seguinte: não é a quantidade de palavras, nem a dificuldade das palavras, mas sim a intenção da oração. Então, por mais que a pessoa faça uma oração que seja repetitiva, que seja com poucas palavras, que seja uma frase só, porque em determinado momento a pessoa está com tanta dor, está com tanta dificuldade, que ela não consegue nem elaborar mais do que aquilo. Mas, se essa fé tiver intenção, pode ter certeza que haverá uma intervenção divina. Porque o que vale na oração é a intenção. Colocar o coração nas palavras, né? É porque, por exemplo, se nós não nos cuidarmos, não vigiarmos, o nosso Pai Nosso diário, ele sai de forma mecanizada, porque é uma oração que nos acompanha desde muito pequenininhos, né? Muito novinho nós aprendemos ali nessa jornada cristã. Então, nós precisamos, sim, estarmos sempre atentos, com o coração, com essa intenção, né? Nos munir, nem que seja de uma prece curta, para que o nosso coração esteja presente em cada uma dessas palavras. Grandes ensinamentos hoje, não é mesmo, André? Então, com esses grandes ensinos de Emmanuel aqui, que nos esclarece, nos aconselha aqui como seguir a nossa vida, como ter uma vida mais próxima de Deus, como entregá-las nas mãos mais justas e misericordiosas que temos, como nos aproximarmos dessa relação. Nós encerramos aqui a nossa reflexão de hoje e aguardamos vocês para o próximo capítulo, que Emmanuel vai falar para nós a respeito da intuição. É um capítulo bastante interessante, né? Todos nós recebemos essas intuições e Emmanuel vai falar a respeito para nós dessa carta, da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele retira para falar para nós a respeito dessas intuições que nós recebemos, nos dado ao nosso coração. O versículo diz assim: porque a profecia jamais foi produzida por vontade do homem algum, mas ou homens santos de Deus falaram por inspiração pelo Espírito Santo. Então, aguardo vocês na semana que vem para juntos escutarmos aqui, refletirmos juntos com as palavras de Emmanuel neste capítulo de número 156. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Uma ótima semana a todos. Fiquem em paz. Que Jesus acompanhe cada um de vocês nesse dia. Um ótimo sábado para todos e que assim seja.